Nessa semana de volta às aulas, os alunos do município de Cariacica vão encontrar uma novidade e tanto. Uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito determina a realização de um exame para saber se o aluno usou drogas. O assunto tem dado o que falar. Algumas pessoas são a favor, outras contra. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui ao estúdio do Bom Dia o vereador, autor do projeto, Messias Donato, e também a presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Elisângela Marquesi. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Eu começo perguntando para o vereador de onde surgiu essa ideia. Por que, vereador, esse projeto de lei? Veja bem, Tati, esse projeto de lei, ele surgiu de uma necessidade, né, da cidade. A cidade de Cariacica, ela está no ranking, né, entre as 100 cidades mais violentas que tem no país. Uma cidade que, onde a gente observa, de acordo com as pesquisas, ela é apontada como uma cidade que tem mais violência até mesmo que é o Salvador, que é uma cidade, que é um país referência, né, em mortalidade de adolescentes e jovens no mundo. O senhor acredita então que o problema dessa violência são as drogas? Acredito que sim, né, a partir de um depoimento que nós recebemos de uma mãe. Eu estava na padaria, né, no bairro onde eu moro, que é Itacibá, e uma mãe nos abordou, né, pedindo ajuda, né, falando que o seu filho estava passando por um momento muito difícil, né, que ele foi aliciado no portão da escola onde ele estudava, e nós, quanto proponentes, quanto aqueles que elaboram a lei, né, e a lei a gente sabe que o vereador ele é o agente mais próximo que tem da comunidade. E daí nós ouvimos essa solicitação dessa mãe, que desesperada nos procurou, né, e levamos essa sugestão para o nosso gabinete, nosso corpo jurídico, né, desenvolveu. Como é que vai funcionar, vereador? Essa nova lei, né, muitas pessoas ainda não tiveram acesso a ela, e daí assim, a importância, né, agradecemos até a oportunidade do Bom Dia Espírito Santo de estar esclarecendo essa lei. Os alunos, no 9º ciclo escolar, que é compreensível a 8ª série, no último período, no último semestre, eles estarão aptos, né, de acordo com o corpo docente. Uma vez por ano, então? Uma vez por ano, especificamente no final do ano de dezembro de 2014. Todos os alunos vão fazer o teste? Não, somente os alunos da 8ª série. De acordo com o corpo docente, haverá um sorteio, não será... Não será indicado? Não, de forma alguma, a não ser que o pai, né, veja a necessidade, né, observe nesse filho, né, nesse aluno, né, um comportamento, né, um pouco diferenciado, um pouco estranho. Eu acredito, Tati, que essa nova lei em Cariacica vai entregar o filho na mão de quem mais ama, que é pai e mãe. Eu acho que o pai e mãe que tem que cuidar do filho, e não pode ter segredo entre pai e mãe, entre pai, mãe e também filho. Vamos ver um pouquinho a Elisângela Marquesi. Ela é do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto, Elisângela, isso pode? Bom dia a todos e todas. A gente agradece também a oportunidade de discutir sobre o assunto. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é responsabilidade da família, da sociedade de uma forma geral e do poder público garantir a essa criança e esse adolescente a sua proteção integral. Então, essa proteção integral, ela concerne na oferta, né, de políticas públicas, sendo inclusive alvo de prioridade essa criança e adolescente, políticas públicas no que tange à saúde, à educação, à profissionalização, ao esporte, ao lazer e à cultura. A gente entende, e aí no próprio Estatuto também fala que a criança e o adolescente não devem ser colocados em situações vexatórias, que afetem constrangimento, que afetem o seu desenvolvimento psíquico, moral e social. Então, você acredita, Elisângela, que essa é uma situação que provocaria constrangimento? Sim. Acredito que sim, é uma situação que provocaria constrangimento, e a escola, ela não tem que ela não tem que agregar punição ao adolescente ou ao aluno de uma forma geral. A escola, ela tem que trabalhar com a prevenção, e né? Nesse ela caso, tem que trabalhar com a informação. Nesse caso, a sociedade, o Ministério Público, alguém pode fazer algo para mudar essa situação? Como é que fica isso? Então, o Conselho, nós já estamos elaborando uma nota que a gente vai remeter, né, a Cariacica. Já acionamos também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cariacica, que nesse processo não participou, né? Ficou alheio, até mesmo porque não foi convidado, não sabia do projeto de lei. A gente só teve conhecimento a partir do momento que a lei ela foi aprovada.
E o Conselho Estadual também de Direitos Humanos também já se manifestou contrário, né, a essa posição. Não se manifestou ainda publicamente, mas, né, a gente vem discutindo isso no âmbito dos conselhos. A gente foi às ruas saber o que a população pensa disso. Vamos assistir? É bom para o pai, né, que ele fica mais ciente, né, saber que o filho está seguindo o caminho certo no colégio ali, que ele não está em outro caminho das drogas. Eu concordo que é um meio também de combater a violência, entendeu? Porque os adolescentes hoje estão se perdendo, assim, de um momento para o outro. E eu tenho uma filha, né, de menor ainda, entendeu? Então, o dia de amanhã, então, é bom evitar, né? Eu concordo plenamente. As crianças precisam um pouco mais de proteção mesmo em relação a isso. Não, porque não tem necessidade. O que falta mesmo de procedência de pai, de mãe, tem que partir de casa e depois ir para o colégio. As opiniões estão divididas. Sim. Vereador Messias, o senhor acha que essa seria uma situação de constrangimento aos alunos ou o senhor acha que não? Ô, Tati, eu penso que não, sabe? Eu vejo que constrangimento, né, para o aluno e para a família é o filho sair algemado de dentro de casa. Constrangimento e desespero é a mãe receber uma notícia do Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo do seu filho. Eu penso que as pessoas de bem da nossa cidade, as pessoas que estão vivendo esse momento, porque quem não vive esse momento, essa situação, Tati, na prática, jamais vai compreender isso. Eu trabalho com dependente químico há mais de 10 anos. Né? O senhor tem filhos, vereador? Tenho filhos. O senhor não se importaria se a escola sugerisse que o seu filho fizesse um exame? De forma alguma. Eu era feliz de saber que entre meu filho e eu não existe segredos. Né? E se, por um acaso, né, o exame, independente do resultado que desse, né, o resultado, eu iria amar o meu filho, iria dar oportunidade a ele. E como foi citado aqui, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição Federal também prevê, né, que o Estado, né, através de seus mecanismos, possa prever campanhas, né, voltadas para o adolescente que se encontra em estado de vulnerabilidade. A gente tem até uma pergunta aqui, os telespectadores estão mandando perguntas para a gente, que fala o seguinte, talvez seja uma boa ideia, quem mandou foi, deixa eu ver quem mandou, foi o Edson, ele falou assim, talvez seja uma boa ideia, mas na verdade não iria funcionar, só vai criar problemas entre aluno e escola, o município tem que trabalhar mais nas ruas. Você não acha que pode afastar as crianças da escola, os adolescentes? Não, pelo contrário, né? Como eu falei com você, eu trabalho há mais de 10 anos com dependentes químicos e eu conheço bem a realidade. Quando a criança já se encontra em estado de vulnerabilidade, nem escola ele frequenta. E até mesmo a desenvoltura dele escolar, né, cai, né, a desenvoltura dele na escola. Né? O adolescente que ele é viciado ou que ele faz qualquer tipo de entorpecente, ele perde a alegria de ir para a escola, ele perde a alegria de ter o convívio familiar. Né? O que traz prazer e alegria para ele é estar no meio o qual ele é aceito e ele é reconhecido, que é justamente, caso ele seja dependente, no meio daqueles que fazem o mesmo uso das substâncias químicas que ele. Agora, de forma alguma, essa nova lei vai constranger. E a gente compreende também que a questão da dependência química, segundo o Ministério da Saúde, é reconhecido como problema de saúde. Então, quando nós vemos aí, através da TV Gazeta, quantos programas, né? Outubro Rosa, Outubro Azul, prevenção do câncer de mama, do câncer de próstata, quanto antes for constatado isso aí, será melhor. E assim também a gente compreende e acredito que a família cariaciquense está compreendendo, porque essa lei é uma lei para a família. Não pode existir segredo entre pai e filho, entre pai e mãe, entre aluno e seus pais ou responsável. Elisângela, o vereador coloca então que essa lei é uma forma de acabar com o segredo entre pai e filho, né? Você concorda com isso? Não. A gente entende que a escola ela tem que ser um ambiente de educação, né? Que tem que trabalhar a informação, a prevenção, e isso significa envolver a família dentro dessa escola também, envolver a família dentro desse debate. Eu vou lá, sorteio um aluno, né? Ele pode, né, pelo que eu entendi do projeto, vir ou não a se submeter à realização desse exame. O pai tem que autorizar? O pai, mãe ou responsável. Caso contrário, de forma alguma. Não pode realizar. Por favor. E aí, esse menino, né, vamos supor, esse adolescente, né, diagnosticou, né, que ele fez o uso, né, de alguma substância, e a gente precisa identificar quais substâncias serão essas identificadas nesses exames, né? Porque a gente sabe que medicamentos psicotrópicos, que são considerados, são drogas ilícitas, né? E muitas vezes esse adolescente pode vir a fazer o uso de algum medicamento. Então, quais são as substâncias que serão identificadas, né, nesse exame
E qual a rede de atendimento a essa criança e a esse adolescente? Porque se a gente for procurar, e aí são vários municípios e Cariacica não fica atrás, a gente precisa ter disponível, né? A gente precisa entender que a questão das drogas se trata de uma questão de saúde pública. Então a gente precisa ter políticas de saúde pública e essas políticas elas precisam ser de fácil acesso, né? Se a gente chegar hoje no município de Cariacica, a gente vai encontrar dificuldade para acionar os CAPs, por exemplo, né? Que são os Centros de Atendimento Psicossocial. A gente não tem uma oferta desse serviço no município. E aí a gente precisa investir nisso, precisa investir na prevenção. Uma outra questão é que esse adolescente, depois ele vai voltar para essa comunidade, aonde ele vai continuar tendo fácil acesso a drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E a gente pergunta, e o combate ao tráfico de drogas? Como que ele fica nessa situação? Porque tudo caminha para penalizar aquele que é o usuário, para culpabilizar aquele que é o usuário. E as ações que precisam anteceder a esse uso. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que o Estatuto da Criança e Adolescente ele é dividido entre 2 livros, né? A parte 1, que trata da proteção integral, e o livro 2, que trata das políticas, né, de atendimento. Se a gente tem a parte 1 desse estatuto, né, o livro 1, cumprido em sua íntegra, que é oferecer para esse adolescente serviços de saúde, educação, de esporte, de profissionalização, a gente não vai precisar dessas outras medidas. Tá certo, presidente. Obrigada. Quer dizer, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente se colocando contra, então, essa decisão de Cariacica e dizendo que o melhor, então, é fazer uma conscientização, um trabalho melhor de atendimento aos usuários. Vereador, só para concluir, esse exame, ele é disponível na rede municipal? Isso, ele será disponível, né? O SUS não paga. Um pai hoje que quer ir lá pedir para que o filho faça um exame e não consegue. Como é que fica isso? Então, esse exame ele será feito na unidade de saúde mais próxima que tem. A prefeitura vai passar a disponibilizar? A prefeitura vai passar a disponibilizar. Né? Na unidade, por exemplo, o aluno que estuda no bairro de Nova Brasília. Em Nova Brasília tem uma unidade de saúde, né? Esses pais, né, acompanhando os seus filhos, poderão estar levando lá. Isso só nesse caso, só nesse caso se for sorteado na escola. Se for sorteado na escola, Os justamente. pais que agora querem ir lá, eu quero lá levar meu filho, não posso. Não é lei, é lei na cidade. É lei na cidade e existe dotação orçamentária na Secretaria de Saúde. Então foi votado o orçamento para que esse exame seja feito? Na saúde, sim. Bancado pelo município? Sim, se preciso, necessário, a gente disponibiliza. Depois dessa conversa, então, com o Conselho, sobre o Estatuto, há uma possibilidade de o senhor fazer alguma alteração na lei, vereador? Nós estamos abertos, Tati. Nós estamos abertos, nós sabemos que é um problema de saúde, de fato, mas também é um estado, né, que está em segundo lugar no ranking, né, de mortalidade infanto-juvenil, de adolescentes, tem que se fazer alguma coisa. Agora, nós pedimos também, né, que as demais esferas dos poderes constituídos também possam se movimentar. O que não dá para fazer é a gente ficar olhando com cara de paisagem, né, cada dia os rabecões entrando em nossas comunidades, levando nossas crianças e adolescentes. Então, isso não cabe mais em um estado quanto o nosso, em especial na cidade de Cariacica. Vereador Messias, muito obrigada pela sua presença. Elisângela também, muito obrigada pela sua presença, esclarecendo então um pouco do Estatuto e também sobre o projeto de lei que já foi aprovado, agora já virou lei lá em Cariacica. Obrigada, viu?